12 horas e 48 minutos, como a gente tinha anunciado, nós vamos começar uma conversa com o deputado estadual Leleco Pimentel, do PT, que está chegando agora aqui aos nossos estúdios. Trânsito e mobilidade nessa capital mineira são umas coisas bem complicadas, deputado, que já está agora aqui com a gente. Obrigado pela sua disposição em vir aqui conosco conversar no Rede Notícia. O problema grave da nossa cidade, da nossa capital mineira, que é o trânsito, né, deputado? Boa tarde. A gratidão também pelo convite. Boa tarde. Venho sempre em nome da Assembleia. Eu tenho um projeto de lei exatamente em pauta, que é o tema da mobilidade urbana e rural, né? Porque, de maneira que a gente tenha o transporte público de fato efetivo e com condições para os trabalhadores, a gente entende que melhora o trânsito, né? Deputado, devido a essa questão que nos trouxe um contratema, já estou te fazendo o convite para o senhor voltar novamente para a gente conversar com mais tempo. Mas hoje a gente tem um tema muito importante de discussão na Assembleia, que é o serviço social autônomo, que pode terceirizar a gestão dos hospitais da rede FEMIG. Vai para a pauta de votação. Como é que vocês da oposição, já desde o início, quando ele começou a tramitar, a oposição sempre rechaçando esse projeto, como é que vocês pretendem se mobilizar nessa votação de hoje? A obstrução é um instrumento legal, regimental, e que nós, do Bloco Democracia e Luta, os 20 deputados, inclusive tem deputados da base também que discordam, é a privatização da saúde. O Hospital João 23 agora entra na Berlinda, vamos pensar assim. Outro dia era o Amélia Lins. Então, o que deseja o governo Zema? Se livrar, de fato, das responsabilidades que nós entendemos serem estratégicas do Estado. Se ele quer privatizar as rodovias, mesmo que encontre um chão de resistência, ele tem mais habilidade para tratar. Mas a saúde pública, assim como quer fazer com a CEMIG e com a Copasa. Esse GEOSP é uma tentativa de privatização a partir de empresas que vão ter a gestão e o domínio sobre aquilo que é pactuado tripartite no SUS, o governo federal com o governo do Estado e os municípios. Hoje, o governo não recebe nem recursos mais para as especialidades e está repassando para os municípios. Aqui, para fazer um paralelo, até a gasolina, não é, da polícia virou tema que vem para a Assembleia. Por isso, o governo lava as mãos. Ele não tem responsabilidade com a gestão pública dos hospitais. E na Assembleia, isto é um mecanismo de obstrução, não pode confundir. Há poucos dias, as pessoas viram a invasão por deputados durante 30 horas lá na Câmara, não permitindo que se instalasse ali as comissões ou que se instalasse votação. A obstrução é que cada deputado pode se inscrever para debater o projeto por até 1 hora cada um e, durante 6 sessões, a gente tem que esgotar, porque se as 6 reuniões completam, a votação acontece no plenário. Portanto, queremos, com esse prazo, convencer os demais deputados de que esse prejuízo para a saúde e para o povo mineiro é grande. Nós não podemos deixar a Zema privatizar a saúde. Você citou Copasa e CEMIG, que estão no pacotaço do Propag. O governo diz, e até o governo fala e afirma que não tem dinheiro para poder disponibilizar um novo sistema para a Polícia Civil por conta da questão do pagamento da dívida. Diversas vezes o governo utiliza a questão do pagamento da dívida como uma fala, uma justificativa para não conseguir implementar determinadas coisas em Minas Gerais. O Propag foi um desenho feito pela Assembleia junto com o governo federal. Você é do mesmo partido do presidente da República. Vice-governador Matheus Simões, que é o gestor do comitê do Propag no governo estadual, já disse categoricamente algumas vezes que o governo federal está atrapalhando em questão da falta de tempo para poder fazer a avaliação dos ativos, incluindo Copasa e CEMIG, e por isso que Copasa e CEMIG deveriam, esse projeto que quebra, essa PEC que quebra a exigência do referendo, deveria andar. A oposição, em contrapartida, vem usando os instrumentos de obstrução para travar isso. Afinal de contas, quando que essa discussão vai à tona? Sabe por quê, Leleco? O que fica a impressão é o seguinte: de um lado queremos o Propag, do outro lado parece que o Propag trava na Assembleia e o prazo está se expirando até 31 de outubro. O que falta para destravar esse nó, afinal de contas? Olha, a oposição deixou bem claro, não à privatização.
Quem desenhou o pacote do Propag, e Minas Gerais é o único que não paga, o governo federal que está pagando a conta deste governo que mente, porque diz que não aumentou a dívida, aumentou. O Matheus Simões foi na Assembleia para dizer que abriria a lista daqueles que eles deram isenção fiscal por 25 anos, 25 bilhões. O que ele alegava? Que o governo federal cobrava 40 bilhões de entrada. Nunca teve isso. Isso foi desmentido. Depois ele quer pressionar a Assembleia, e o presidente Tadeu faz de forma correta, dizer, na Assembleia nós nunca perdemos prazo. Então a gente vê que o governo, ele resolveu colocar a pauta da privatização e o lançamento da candidatura de Zema, a pseudo-candidatura, e do próprio Matheus Simões, tentando ver se cresce alguns pontos e tentando rivalizar com a oposição. O que nós temos de fato? É que há um pedido do presidente Tadeu de que a gente consiga uma dilação de prazo, aumente o prazo, uma vez que quem vai avaliar estas empresas diz que não faz com menos de um Agora, ano. Na primeira tentativa dele que ele fez no início da semana lá em Brasília, não teve muito resultado acerca disso. O resultado sobre a prorrogação do prazo, ela virá. Agora, prestem atenção no que está acontecendo neste momento. A diretoria do BTG Pactual baixou em Minas Gerais. Para quê? Para discutir a privatização da Copasa. Eles querem o saneamento. Nunca colocaram um centavo, mas querem agora pegar tudo pronto para aumentar as tarifas e ter alto lucro. É isso que o governo Zema faz. Está aproveitando a pauta do Propag para colocar goela abaixo do povo mineiro, achando que a Assembleia Legislativa vai engolir esta que é uma proposta de colocar para os seus apaniguados o Estado inteiro. 343 terrenos, inclusive a UENG, a questão da privatização. Então, está tudo imbricado. Federalizar, o senhor é favorável? A federalização, ela fere um princípio que nós aqui no Estado, pelo menos do Bloco Democracia e Luta e Oposição, nós não queremos abrir mão, que é do gatilho de consulta à população. Nós temos uma PEC que garante que esses ativos da CEMIG e da Copasa não sejam vendidos sem um referendo. Por isso, é uma encruzilhada. Quando nós vemos que não foi avaliado ainda a Codemig, que já está lá, que precisa ser avaliada para saber se chega ao valor dos 20%, não é? Que o Estado quer dar de entrada para amortizar e não ter uma dívida que ao longo do tempo aumente. Que a gente tenha o Propag no horizonte de acabar com a dívida e que os investimentos do Estado ocorram. O que ocorre é a contradição. Como é que um governo precisa juntar 25 bilhões e dar 25 bilhões sem dizer para qual empresa e para quem? Então, nós temos um governo que esconde informação e quer jogar para cima da Assembleia e do governo federal a culpa daquilo que é a mentira e a má gestão de Zema e de Matheus Simões. Deputado, antes da gente encerrar aqui, queria falar com o senhor sobre um projeto de lei Nossa Senhora da Piedade Padroeira de Minas Gerais, padroeira da Rádio América, né, da TV Horizonte. Eu tô vendo a imagem aqui. É verdade, tem um projeto de lei para criar o Dia de Nossa Senhora da Piedade, é isso mesmo? Conta pra gente. Um decreto de 1953, né, uma bula papal, trouxe Nossa Senhora da Piedade como a devoção de Minas Gerais, portanto, a padroeira do Estado. Em tempos em que a mineração, em tempos em que a mudança climática e o próprio debate da escala 5x2, ante a esta escala que vivemos de 6 dias trabalhado em 1, o feriado não pode deixar de ser um dia estratégico para aumento do nível da reflexão, para a melhoria da qualidade de vida e para o incentivo ao turismo. Veja Nossa Senhora da Piedade em Caeté e das mais de 300 localidades de Minas que tem Nossa Senhora da Piedade como padroeira. São lugares onde a reflexão sobre o meio ambiente, onde o turismo, que também está no PIB, pode trazer a diferença. Esse é um projeto de lei que não quer apenas um feriado, mas quer elevar o nível de consciência dos trabalhadores de que um dia parado é também um dia digno para todos os trabalhadores. E esperamos ter o apoio, assim como dissemos ao Dom Valmor, a todos, mas é um feriado que não se trata de religião apenas, mas da proteção ambiental que precisamos, sobretudo em santuários que estão ameaçados pelas mineradoras e o nosso patrimônio de Caeté é um deles. Deputado, eu quero já te fazer um convite para que a gente tenha mais tempo. Você tem uma atuação muito forte em defesa
pessoal da Bacia do Rio Doce, de tudo que aconteceu em Mariana e que ainda precisa ser muito discutido. Se fala em pactuação, se fala em tudo, mas quem perdeu suas casas em Bento não foi para casa até hoje, não tem lar para morar até hoje. Eu estive lá no primeiro dia, quando tudo era só lama. Você sabe e pessoas não foram reparadas isso até hoje. Na Pastoral da Juventude. Eu vim da Pastoral da Juventude. Você conhece bem essa realidade? Eu cuidava de uma horta em Bento Rodrigues, mas ali não se matou e não se acabou com apenas 19 casas. Matou uma bacia inteira. Pescador não pode buscar peixe, a água não pode ser bebida, a água da nossa casa comum ficou comprometida. Então, é este cuidado. Quero voltar aqui, aceito o convite e fiquei muito feliz de poder chegar aqui, mesmo atrasado. Mas nós temos apresentado projetos de lei e temos discutido com a sociedade. Nenhuma letra pode ser morta. Por isso que a gente precisa ter um grande debate na sociedade para que as leis tenham funcionalidade e apoio popular. E nós estamos aqui denunciando a privatização que está em curso no Estado, feita pelo governador Zema e pelo vice Matheus Simões. Obrigado, deputado Leleco Pimentel, pela sua presença aqui no Rede Notícia.